Fala Vascaínos, iniciando mais um novo vídeo por aqui. E já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no em jogo bastante movimentado pelo Campeonato Brasileiro. Vasco empata em 1 a 1 com o rival Fluminense e soma mais um ponto na tabela de classificação do Brasileirão da Série A. O Vasco conseguiu segurar a equipe do Fluminense, que vinha embalada devido aos últimos resultados na temporada, e conseguiu segurar o rival em um empate por 1 a 1. O Cruz Maltino, que conseguiu abrir o placar muito cedo, teve que suportar uma pressão bem intensa do adversário para conseguir somar mais um ponto na tabela de classificação. O técnico Maurício Barbieri ainda explicou um pouco mais deste modo do Vasco jogar contra a equipe do Fluminense, um pouco mais retraído e defensivo, na busca também por sair, algumas vezes pelo modo de contra-ataque. Abre aspas, acho que iniciamos o jogo muito bem, não só pelo gol que foi feito de forma mais cedo, mas porque foi uma situação estudada e trabalhada de conseguir encaixar essa pressão. Sabíamos o lado pelo qual eles saíam e conseguimos fazer esse gol. Depois a gente conseguiu se defender de uma maneira exitosa. Eles saíram e conseguiram ainda exercer muita pressão, mas que não conseguia também ligar todos os contra-ataques que procuramos no primeiro tempo. É normal, pelo tipo de jogo que o Fluminense oferece, você acaba tendo que ceder um pouco de espaço para eles e se resguardar um pouco a mais, senão o jogo vira uma loucura, fecha aspas, disse o técnico Maurício Barbieri ainda em um primeiro momento ao falar sobre a estratégia vascaína de se colocar um pouco mais no campo de defesa contra a equipe do técnico Fernando Diniz. O técnico também esclareceu um pouco dos detalhes sobre o segundo tempo. Abre aspas, nós vínhamos perdendo força no segundo tempo, quando tomamos o gol. Depois, com as trocas, a gente teve mais oportunidade de gols que no primeiro tempo, explorando o espaço deles, que eles tiveram de oferecer de forma que se atiraram ao campo de ataque. Acho que é um ponto ganho para o Vasco, assim como é um ponto ganho para o rival também, um adversário candidato ao título, mais um campeão estadual que nós enfrentamos. Enfrentamos 4 campeões estaduais em 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. É um ponto importante que conquistamos, fecha aspas, disse o treinador vascaíno na coletiva ao falar sobre o clássico. Vasco toma decisão e contrato será encerrado com o patrocinador da equipe. Um dos patrocinadores atuais da camisa do Vasco é a Hebron, companhia farmacêutica que concretizou a parceria que teve início ainda em maio de 2022 com o Vasco e que teve firmado um acordo de uma temporada. O patrocínio, que fica próximo aos ombros da camisa, está bem próximo de ser encerrado e, ao que tudo indica, de acordo aí com uma apuração feita pelo Jogada 10, não será renovado. É mais um espaço que ficará vago na camisa do Vasco, que agora passa por uma nova administração formada pela 777 Partners e que busca também fazer a camisa do Vasco ser um grande potencial de patrocinadores e também de receita para que a equipe consiga ser altamente lucrativa. Uma das possibilidades estudadas pelo Vasco é substituir o atual patrocínio que ainda está em vigência até o fim de maio por alguma outra marca que esteja localizada no ramo de mídia. A 777 Partners também vem estudando reavaliar os patrocínios que foram assinados pelo Vasco ainda nas gestões anteriores. O objetivo é tornar o Vasco o máximo rentável e, por isso, a busca por aumentar as receitas através de patrocinadores cresce cada vez mais, agora com uma nova administração. Este tipo de passo que o Vasco provavelmente dará mais um pouco à frente é um movimento bastante parecido com o que o Botafogo realizou ainda no ano de 2023. Com o SAF rodando há um pouco mais tempo no rival, ele conseguiu engrandecer e valorizar ainda mais os valores que eram conseguidos em patrocinadores em sua camisa. O Vasco busca realizar o mesmo passo a passo e valorizar a sua camisa
também juntamente aos passos que o rival realizou recentemente. De forma mais atual, o Vasco tem cerca de 6 patrocinadores em sua camisa no atual momento. A busca é por aumentar a qualidade e também os valores que são obtidos pelo Vasco em negociações com marcas que estejam disponíveis para negociar com o Gigante da Colina e também apostos para investir no Gigante. A estratégia adotada pelo Vasco ainda na última partida contra o Fluminense em um empate por 1-1 foi um motivo de bastante debate. Isso porque o Cruz Maltino escolheu ir de uma forma mais defensiva, como atuou, e também muitas vezes abdicou do ataque, optando por uma postura mais cautelosa diante de seu adversário. Essa estratégia gerou alguns debates por parte de muita gente, e um dos personagens que falaram um pouco mais sobre isso foi o narrador Daniel Pereira, que falou o seguinte, abre aspas, o torcedor do Vasco está muito insatisfeito com esse início de Brasileirão. Prometeram um time forte e contrataram bons jogadores para isso. Mas ganhou do Galo, empatou com o Palmeiras e Fluminense. Estaria ok se tivesse em jogos iguais, só que o Vasco jogou como pequeno em todas essas partidas. Um time com uma folha salarial como o Vasco, jogando somente um campeonato no ano, vestindo essa camisa, não pode ser engolido dessa forma, fecha aspas, disse o narrador do Grupo Globo. A estratégia adotada pelo técnico Maurício Barbieri inclusive gerou algumas críticas por parte da torcida, que questionou também a falta de coragem da equipe carioca para estar atacando seu adversário. Por outro lado, é verdade que a postura defensiva adotada pelo Vasco nesta partida pode ter deixado a desejar em alguns momentos, especialmente quando a equipe teve a posse de bola, que foi mínima no jogo, cerca de 29%, e não conseguiu criar nenhuma oportunidade clara de gol. Nesse sentido, a crítica dos torcedores e também pode estar sendo válida. E você, torcedor vascaíno, o que acha desse debate do modo de jogo do Vasco, especialmente neste jogo contra o Fluminense? Comenta aqui abaixo. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.